pessoal, aqui é o professor Kleber, da disciplina de Filosofia. Essa aula é para a terceira série. O tema é Características do discurso filosófico, comparação com o discurso religioso. E a habilidade que vai ser desenvolvida é saber distinguir esses dois tipos de discurso, o religioso e o filosófico. A atividade e o tema estão na página 151 do caderno do aluno. A proposta dessa aula, dessa temática, é fazer a leitura de dois textos. O primeiro texto é um texto do padre Antônio Vieira, chamado O Sermão da Sexagésima, e o outro texto é um texto de um filósofo chamado David Hume, O Ensaio sobre o Entendimento Humano. O objetivo é que vocês leiam esses dois textos e procurem identificar o que cada um tem que distingue um do outro, um por ser filosófico e o outro por ser religioso. Essa é a proposta geral da aula. Então, nesse vídeo eu vou tratar sobre o primeiro texto, o Sermão da Sexagésima. No outro vídeo eu vou tratar do texto de David Hume. Então, vamos começar. Sermão da Sexagésima, de Padre Antônio Vieira. Sermão, discurso religioso, sexagésima, 60. Então, 60 dias ou penúltimo domingo antes da Páscoa. Padre Antônio Vieira, falando um pouquinho da vida dele, ele nasceu em Lisboa, Portugal, em 1608, morreu na Bahia, em Salvador, em 1697. Ele veio para o Brasil logo cedo, estudou e se tornou padre jesuíta da Ordem da Companhia de Jesus. Foi um grande escritor e também é considerado filósofo. O que eu vou destacar nessa aula é a questão da sua obra, como eu já disse, Sermão da Sexagésima. Vamos lá então para o texto. Então, pessoal, o texto está na página 151 do Caderno do Aluno, terceira série. Começa assim: Este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo hoje. Está olhando? Que é o fruto que a palavra de Deus promove. E é uma dúvida ou admiração que me traz suspense e confuso depois que subo ao púlpito, depois que eu subo ao lugar onde se prega na igreja. É isso que está me gerando dúvida sobre o fruto da palavra de Deus, que está me deixando suspenso. O que está acontecendo? Aí uma questão muito importante que ele põe. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa, como vemos tão pouco fruto na palavra de Deus? Percebe? Se a palavra de Deus é poderosa, por que tem poucas conversões, poucos frutos? O que está acontecendo? É por isso que ele levanta essa questão. O que me coloca em admiração hoje é sobre o frutificar da palavra de Deus. Por que tão poucos frutos? Continuando. Se com cada 100 sermões se convertera e emendara um homem, já o mundo fora santo. É interessante. Se a cada 100 discursos religiosos uma pessoa se converta, o mundo seria santo. Nossa, isso aqui para você ver que como que para ele está enxergando, percebendo que a palavra de Deus não está fazendo o seu efeito. Né? Se para cada 100 sermões uma pessoa se convertesse, o mundo viraria santo. Então, tem algum problema aí. Continuando, este argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presentes. Então, ele começa a perceber isso, a sua dúvida é porque ele percebe isso na própria experiência da vida, né, no passado. Lede as histórias eclesiásticas, né, lede as histórias da igreja, da fé, e achá-las-ei todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Tantos pecadores convertidos, tanta mudança de vida, tanta reformação de costumes, as mocidades e as gentilezas metendo-se pelos desertos e pelas covas. E hoje, nada disso. Nossa, antigamente tinha tantas conversões, pessoas que faziam coisas admiráveis, penitências, ficavam no deserto, faziam grandes caridades, davam sua vida pelo irmão. E hoje, nada disso. Onde está o fruto da palavra de Deus?
Continuando, nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Olha, por que ainda o fruto da palavra de Deus não tá tendo eficácia? E hoje tantos pregadores e hoje tantas pregações e um mínimo ou poucas conversões? Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é, como é tão pouco o fruto? Não há um homem que em um sermão entre em si e se resolva, entre em si e se converta, perceba. Não há um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isso? Nossa, não há alguém que se converta, que ouvindo a palavra de Deus, perceba que a gente tem que mudar, que tem que seguir a palavra, que tem que seguir os caminhos da fé. Continuando, assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era, né? Se Deus nunca muda porque Ele é sempre onipotente, a sua palavra também não pode mudar. É a mesma, a gente pode dizer que tem a mesma natureza, o poder de Deus e o poder da palavra de Deus. Não pode ter mudado. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? E o último parágrafo, esta tão grande e importante dúvida será a matéria do sermão, será o objeto, será o assunto do discurso dele. Quero começar pregando-me a mim será, e também a vós. Então, a minha pregação vai ser para mim e para vós, vocês. A mim, para aprender a pregar. Então, para o Padre Antônio, para ele que está discursando, para que ele aprenda de fato a pregar. E a vós, que aprendais a ouvir. Então, encerra aí o trecho do texto que está no caderno do aluno. Deu para entender um pouco o sentido desse texto, qual a intenção do Padre Antônio Vieira, do que ele está tratando. Eu quero que vocês releiam depois com mais calma e tentem identificar elementos que caracteriza ser, obviamente, né, naturalmente, é um discurso religioso. O que tem nele que caracteriza ele ser um discurso religioso? Releiem mais um pouco, vejam alguns conceitos, algumas palavras e tentem ver esses itens que caracterizam esse discurso. Então, pessoal, eu vou deixar depois o link do Google Formulário. Tem algumas questões lá e 2 serão essas que estão no caderno do aluno. Quais elementos do texto indicam que o tema tratado tem relação com religião? E o segundo segundo o texto, os poucos resultados, né, frutos da palavra de Deus, não se devem nem a certa fragilidade do poder da palavra, nem à falta de pregadores. Então, qual seria o problema? Tentem pensar um pouco sobre isso e pesquisem se quiserem e ver qual seria então o problema que a palavra de Deus, segundo o Padre Antônio Vieira, não está gerando fruto. Tá ok? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato aí. Depois vai ter o vídeo do texto de David Hume, Ensaios acerca do entendimento humano. Até mais, galera.